Boa tarde, alunos do 7º ano do colégio atual. Ó, reforçando a aula sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e regra de 3. Olha, pessoal, para esse assunto, o que a gente precisa aprender é multiplicar e dividir, um assunto bem simples. E abrir nossa cabeça para pensar quando é que a gente vai utilizar a multiplicação e a divisão. Por exemplo, aqui, ó, numa grandeza diretamente proporcional. É o que são. O que é que a gente tem que fazer aqui, ó? Temos que comparar as grandezas, certo? Elas vão ser diretamente proporcionais quando uma aumentar e a outra aumentar na mesma proporção. Ou então, quando uma diminuir e a outra diminuir na mesma proporção, certo? Então, nas grandezas diretamente proporcionais, nós comparamos as duas grandezas e elas serão diretamente proporcionais quando as duas aumentarem ou diminuírem na mesma proporção. E para resolver os problemas envolvendo essas grandezas diretamente proporcionais, nós devemos analisar o problema e utilizar a propriedade fundamental da proporção. Qual é essa propriedade? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Então, se eu tenho duas grandezas e uma aumenta proporcionalmente à outra, a gente multiplica cruzado. Ó, A dividido por B é igual a C dividido por B. Então, o produto dos extremos, quem são os extremos? A e B. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Simplesmente isso. Já já vou fazer um exercício aqui para vocês entenderem. Lembrando vocês que eu passei exercício semana passada e tem um vídeo de correção que tem 10 exemplos disso aí. Assistam o vídeo. Para fazer um vídeo desse é um trabalho danado. Então assistam para tentar entender, porque adivinhar fica difícil. Tem que assistir ao vídeo para entender, tá bem? Então aí, ó, grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. A vezes D é igual a B vezes C. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Agora, nas grandezas inversamente proporcionais, o caso é outro. Então, uma grandeza é inversamente proporcional à outra quando uma aumenta e a outra diminui, certo? Vamos comparar duas grandezas, uma aumenta e a outra diminui. Então, aí são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, quando nós comparamos duas grandezas, elas serão inversamente proporcionais quando uma dessas grandezas aumentar e a outra diminuir na mesma proporção. E para resolver os problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais, nós multiplicamos em linha, certo? Vamos lá. Aqui, ó. Um exemplo. Eu fiz 10 questões e está aí no vídeo de correção da atividade. Por isso que eu estou só tentando que vocês fixem melhor esse assunto, porque muitos erraram. Então, aqui, ó, um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Em 5 horas, uma máquina produz 1000 unidades de uma determinada peça. Em 5 horas, produz 1000 unidades. Em 8 horas, quantas peças serão produzidas? Ó, se em 5 horas ela produz 1000, em 8 horas vai produzir quantas? Ó, a quantidade, o tempo, ele passou de 5 para 8, não é isso? O tempo aumentou. As peças, a quantidade de peças vão aumentar ou vão diminuir? Se em 5 horas eu produzo 1000, em 8 horas eu vou produzir mais peças ou menos peças? Em 8 horas eu produzo mais peças. Então, ó, aumentou uma grandeza e aumentou a outra, diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional,
produto dos extremos vezes o produto dos meios. Então, vou multiplicar em cruz, ó. Sempre do lado esquerdo eu coloco a variável, 5 vezes x, 5x. E 8 vezes 1.000, 8.000. Então, 5x do lado esquerdo é igual a 8.000. Se 5x são 8.000, 1x é quanto? 8.000 dividido por 5. E 8.000 dividido por 5 dá 1.600. Então, em 8 horas, eu vou produzir 1.600 peças. Certo? Recapitulando, primeira coisa a fazer é analisar. Se uma grandeza aumentou, a outra aumentou também, é diretamente proporcional. Então, vou multiplicar o produto dos extremos, vai ser igual ao produto dos meios, certo? Então, a resposta é 1.600. Agora vamos aqui, ó. Uma outra questão. Na velocidade ou a velocidade de 100 km por hora, um veículo percorre certa distância em 5 horas. Ó. Um veículo rodando a 100 km por hora, ele vai percorrer a distância em 5 horas. Agora, se a velocidade for de 120 km, em quantas horas ele percorrerá a mesma distância? Ó, a 100 km por hora, eu gasto 5 horas, certo? A 100 km por hora, eu gasto 5 horas. Se eu for mais rápido, se eu for aumentar minha velocidade de 100 para 120, se eu for mais rápido, eu vou chegar mais cedo ou mais tarde. Se eu for mais rápido, a quantidade de horas viajadas vai aumentar ou vai diminuir? Então, ó, com certeza que vai diminuir. Se uma grandeza aumentou, a velocidade aumentou de 100 para 120 e o tempo diminuiu, então são grandezas inversamente proporcionais. Quando são inversamente proporcionais, eu multiplico em linha. 100 vezes 5 é igual a 120 vezes x. A variável eu sempre coloco primeiro. 120 vezes x é igual a 100 vezes 5. Então, 100 vezes 5 dá 500. 120x vai ser igual a 500. Então, 1x é 500 dividido por 120, que vai dar 4,16 horas, certo? O tempo gasto vai ser 4,16 horas. Tudo bem? Pronto. Obrigado. Eu só quero colocar uma ressalva, viu? 4,16 não são 4 horas e 16 minutos, ó. 4,16 horas. Isso aqui será o quê, ó? 4 horas. E agora aqui, ó, eu vou multiplicar 0,16 vezes 60, que cada hora tem 60 minutos. Aqui vou multiplicar os 60 minutos pelo decimal 0,16, que vai dar, coloco o zero aqui do lado, 6 vezes 6, 36. E 6 vezes 1 é 6, 1, 3, 9. 1, 2 a vírgula, 1, 2 a vírgula, que vai ser mais ou menos 4 horas e 9 minutos, certo? Multipliquei o decimal, ponto 16, vezes os 60 minutos. Então, vai ficar 4 horas e mais ou menos 9 minutos. Se eu tivesse de aproximar, aproximaria para 10 minutos. Obrigado. Boa tarde.